para a largada, luz vermelha, vamos nessa, vai começar, verde, Senna tenta largar bem, Patrese, Senna e Patrese, Berger força, Senna por dentro, Berger puxa. Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro no automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. É nosso grande campeão de Fórmula 1. Quer saber dessa e outras curiosidades? Então clica nos cards aqui em cima, deixa um baita like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Segue a gente nas redes sociais, galera. E não se esqueça, vídeos novos todas as quartas e domingos. Vem comigo! Curiosidade. E aí, curiosos? Eu sou Luciano Dantas e esse é o Curiosidade. Ayrton é filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida também como Dona Zazá. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. A carreira de Senna no automobilismo começou no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou seu primeiro kart construído pelo seu pai. Esse foi seu principal brinquedo na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos na chuva. Um ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou de sua primeira corrida de kart em Campinas, São Paulo. Apesar de ser bem mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar os karts. O primeiro título não demorou muito a vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 76. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 78, 79 e em 1980 e campeão sul-americano em 1977 e 1980. No final da década de 70, Senna participou também das competições de kart na Europa e na Ásia durante as tentativas de ser campeão mundial de kart. Ele correu o Campeonato Mundial de 78 e 82, mas não conseguiu o título. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo e se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar esse sonho do filho. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna um dia seria campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai, quando recebeu uma ligação da Inglaterra, era Ralf Firman, convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. O carro da Fórmula 2000 era mais agressivo que o da Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou a chegar, e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982,
quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Racing em Turkestan. A corrida seria televisionada e Senna viu nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. O campeonato de Fórmula 3 de 83 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês, que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Curiosamente, Brundle pilotava para Ed Jordan. Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Os feitos de Ayrton guiando monopostos chamou a atenção das equipes da Fórmula 1 e, em 1983, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe da equipe, Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. O evento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. No extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida, na África do Sul, chegou em 6º e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro dos 614 que viriam. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1, na época, diziam que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. No seu 2º ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou o contrato com a mediana Lotus. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio em 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando haviam apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Assim, as portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor Honda, o que facilitou a negociação. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe, fato este que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com um piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida, no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório. Largou na 1ª posição, mas teve problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a 14ª posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro então fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. A rivalidade entre Senna e Prost continuou em 89 e novamente o campeonato foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tentou uma ultrapassagem arriscada. O francês
Não facilitou não, galera. Os dois acabaram para fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Assim, Prost se sagrou campeão. No final de 89, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu o Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro e foi exatamente o que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 89. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren de Senna. E Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. Com Prost sem condição de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pela Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título a Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berger, seu parceiro na época, ganhar a corrida. Senna sempre representou o Brasil com orgulho. Isso era demonstrado no gesto de levantar a bandeira nas voltas de suas vitórias. O fim de Senna, nós sabemos. Porém, podemos trazer tudo o que aconteceu em outro vídeo. Afinal, esse vídeo é para quem conheceu relembrar. Relembrar o que nos motivava a acordar aos domingos de manhã para assistir uma corrida com nossos pais. E quem não conheceu, conheça. Vale a pena. Aquele que nos deu muito orgulho. Naquele que sempre foi um esporte mais elitista europeu e ele demonstrou que um sul-americano brasileiro tinha condição de seguir em frente e ser campeão. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Então deixa um baita like, compartilha esse vídeo, galera, vamos espalhar. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Segue a gente nas redes sociais, galera. E não se esqueçam, vídeos novos todas as quartas e domingos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Restam 3 curvas. Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A torcida japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproximando da chicane. Berger na ponta ali atrás. Vem pra vitória Senna. Ayrton Senna. Aí vem ele. Na chicane. Berger se aproxima muito. Berger encosta, ele faz o sinal para Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa para todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Senna mostra como é feito um grande ídolo.